Então, qual é a atitude de Paulo? Chega num ambiente mais judaico, um cristianismo ainda aferrado, apego ali às cerimônias, ao templo. Esse pessoal ainda ia para o templo, meus irmãos. Esse cristianismo, ele se reunia às vezes em sinagogas, inclusive, em casas, e eles tinham algumas práticas de ir no templo, fazer orações. Lembra que Pedro começa também indo para o templo, orar? Pedro, Tiago, eles vão no templo de Jerusalém, judaico, e fazem suas orações lá como cristãos já. Eles ainda continuavam indo lá, fazendo alguns votos. Afinal, esse momento também é muito difícil, é um momento de transição. É um judeu que nasceu na antiga aliança e no meio do caminho inaugura-se uma nova aliança, muda a regra no meio do caminho. E aí é claro que para um judeu natural, isso é muito difícil. Imagine, eu nasci, eu cresci sendo ensinado que eu tenho que circuncidar meu filho, que eu tenho que guardar festas, que isso apontava para o Messias, que eu tenho que guardar a Páscoa, que eu tenho que fazer alguns votos espirituais, o voto de nazireado, por exemplo, se eu quiser fazer um voto específico de consagração a Deus, tinha alguns votos possíveis. Eu tinha que cultuar no templo, eu tinha que levar ofertas ao templo. No meio do caminho, imagine hoje, aí depois de adulto, chega alguém e fala assim, mudou tudo, você não pode fazer mais nada disso. Então, para o judeu era difícil. Mas a gente precisa entender que, em especial para o judeu, não é que mudou tudo. É que algumas coisas se concretizaram. Eles precisavam entender que a realidade se concretizou. Eles precisavam entender que a oferta era Cristo, e Cristo já veio cumprir a oferta perfeita. O templo agora é Cristo. Cristo é o templo, o tabernáculo perfeito, onde nós moramos, vivemos no corpo de Cristo. Tudo aquilo era sinal e símbolo que estava se cumprindo em Cristo. Mas essas coisas levam tempo para eles entenderem essa transição e verem que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Então, algumas coisas eles ainda iam para o templo, ainda guardavam algumas festas, algumas cerimônias. Mas o mais crucial disso, que Paulo não quer que eles se enganem, não é nem tanto proibir isso tudo, mas Paulo quer que eles, pelo menos o crucial, eles entendam. A salvação é em Cristo. Você não vai mais para o templo e não vai fazer oferenda confiando no Cordeiro. Você tem que confiar em Cristo, porque senão aí seria pecado. Mas uma vez confiando em Cristo, se você fizer uma festa para honrar a Deus, como gratidão, ou como expressão cultural, como aquilo que você aprendeu, que você vai honrar, uma tradição judaica, Paulo diz assim, isso não é tão complicado e tão ruim assim. Nós devemos ter tolerância, calma, para as pessoas também aprenderem e terem essa transição até um cristianismo mais evidente, principalmente para os judeus aqui. É isso que Paulo prega aqui, tolerância. Por isso que em Romanos, como foi lido, ele fala assim, olha, para os fracos na fé, às vezes, eles não querem comer alguns alimentos. Não fica criticando ele. Às vezes ele ainda tem alguns escrúpulos para não comer carne de porco. Não, carne de porco tem na lei que não pode comer. Eu vou ficar brigando com meu irmão. Não, mas eu sou cristão. Pela fé, Cristo já purificou todas as coisas. É claro que ele quer que nós tenhamos bom senso para a nossa alimentação, mas não tem mais nada pecaminoso em si. Pode ter coisas que não é muito recomendável comer e você, pelo bom senso, você vai evitar. Você não vai comer carne de cachorro pela rua e agora por causa disso. Não precisa ter na Bíblia, não coma carne de cachorro. Deus deu sabedoria suficiente para a gente escolher alimentos. Mas para o judeu, ainda comer carne de porco era horrível. Não posso comer, senão vai ser pecado. O meu coração não consegue ter essa liberalidade. Ele cresceu assim, meus irmãos. Imagine se o cristianismo obrigasse você a ser vegetariano, por exemplo. A partir de agora, você cresceu a vida inteira comendo carne. Mas, de repente, agora você tem que virar vegetariano. Por uma coisa, comida secundária. Era mais ou menos isso para o judeu, ou vice-versa. Pega um vegetariano, nunca colocou um pedaço de carne na boca. Agora você vai ter que ser crente, você vai ter que participar do churrasco com a gente. Senão você é um fraco na fé. Vai ter que comer picanha. Não é tanto sacrifício assim, né? Mas vai ter que comer agora. Para um vegetariano, para a pessoa que não... Entendeu? Então são coisas secundárias que Paulo está falando assim, não precisa a gente brigar por causa disso. Uns querem ainda continuar guardando o sábado, outros dizem que é o domingo, nós vamos se engalfinhar, morrer por causa disso. Paulo fala que, olha, uns guardam dias, outros têm os dias iguais. Vamos ter paciência, vamos ter tolerância com os irmãos, principalmente os judeus que estão nesse período de transição.
Agora, o que não pode é a gente deixar de colocar Cristo no lugar central. O que não pode é, se a gente pensar na circuncisão como salvação, aí tem problema. Se a gente pensar aqui no templo, levar oferta, isso é para remissão de pecados, aí isso continua sendo problemático. Aí isso é questão essencial, Paulo não iria concordar com isso. Mas Paulo não vê esse perigo, o texto não dá essa margem de que, nesse contexto, havia esse problema de voltar para a lei em detrimento da fé em Cristo Jesus e da suficiência em Cristo Jesus. Por isso, em nome da tolerância, em nome da comunhão, para que não houvesse atritos na igreja, para evitar confusão, racha, intriga e chateações. Então ele escuta agora um conselho de Tiago. O conselho de Tiago aqui é o quê? Paulo, seria interessante que publicamente você fizesse algo para mostrar que você não é esse bicho-papão que as pessoas falam. Você não está contra a lei, contra Moisés. Não é isso que você está pregando. Que tal você fazer algo publicamente e mostrar a sua tolerância, a sua simpatia com as tradições judaicas, com o costume, com o nosso costume? Tem 4 homens aí que fizeram voto de nazireado, que estão prestes a finalizar o voto, eles precisam ir no templo, inclusive tinham que pagar lá para finalizar esse voto, diante dos sacerdotes, tinham que levar ofertas, eles também estavam sem dinheiro para finalizar isso. Que tal você fazer ali uma ação interessante? Que tal você pagar essa finalização desse voto? Que tal você se unir a eles, se purificar com eles e dar essa demonstração de apreço à tradição? E aí você vai mostrar publicamente que você não está pregando contra a lei de Moisés. Olha, irmãos, isso em outro contexto, se não fosse tão importante, eu acredito que Paulo nem mesmo faria. No contexto gentílico não precisava disso. Mas aqui é crucial, porque os judeus estão com alguma dificuldade ainda, está a igreja começando. São os cristãos judeus ainda apegados a essas questões religiosas da religião judaica. E o ponto aqui ainda crucial assim como Paulo foi para os gentios e não forçou os gentios a serem judeus, lembra o Concílio de Jerusalém, em Atos 15? Que é discutido se o gentio precisaria se submeter toda a lei de Moisés. E o concílio disse, não é preciso, só vamos dar algumas recomendações para eles, que se abstenham de carnes sufocadas, da imoralidade sexual e da idolatria e de uma série de outras coisas. Assim como Paulo não impôs ao gentio se transformar judeu, olha só que interessante aqui agora a simetria. A atitude de Paulo quer ensinar o seguinte, o judeu também não precisa se tornar gentil para ser cristão. Justo, né? Se o gentil não precisou se tornar judeu e seguir tudo à risca, por que agora há uma pressão gentílica para que os judeus larguem também todo o seu costume, toda a sua tradição, todo o seu modo de vida? Então, Paulo não obriga o judeu a se transformar, a abandonar toda a sua vida, toda a sua cultura, todas as suas tradições, toda a sua etnia. Ele não obriga isso. Ele só quer que nas coisas fundamentais eles tenham bastante clareza que são cristãos e Cristo agora é suficiente e comecem a interpretar tudo a partir de Cristo. Interpretar os mandamentos, a lei, os simbolismos, para que com o tempo, é claro, as coisas ficassem mais claras e fossem descartadas. A ideia é que isso é transição e realmente as leis cerimoniais e aquilo tudo mais fosse descartado. Então essa é a posição de Paulo. Eu não vou obrigar o judeu a ser gentil também. Judeus, continuem fazendo seus votos, suas orações, vão para o templo, façam os seus... Enfim, continua a sua tradição judaica. Se quiser guardar a festa de tabernáculo, guarde. Honre ao Senhor, relembrando o tempo que os seus antepassados passaram no deserto. Querem guardar pães asmos e outras festas? Façam. Mas no contexto, atenção mesmo, no contexto cultural. Se colocar essas coisas como valor salvífico, aí é um problema sério.